Bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o podcast. Muito obrigada pela audiência. Estou muito feliz com a sua companhia. E muito feliz também em ter uma patrocinadora maravilhosa que é Oral Unique. Você sabia que um sorriso pode transformar tudo? Se você está buscando não só saúde, mas também autoestima e confiança, eu tenho uma dica incrível para você. A Oral Unique é uma clínica odontológica premium que oferece muito mais do que tratamentos. Temos uma infraestrutura de ponta, os melhores equipamentos do mercado e uma equipe altamente especializada, pronta para te entregar os resultados que você merece. E o melhor de tudo, a sua avaliação inicial é totalmente gratuita. Para garantir que o seu diagnóstico seja completo e preciso, sem custo, oferecemos um raio-x panorâmico na sua avaliação, feito com tecnologia de última geração. Agora, a parte mais exclusiva. Se você agendar a sua avaliação hoje, usando o cupom PODCAST, você ganha 10% de desconto no seu tratamento completo. Mas corra, que essa oportunidade é limitada e as vagas estão acabando. Não perca a chance de cuidar de si e transformar o seu sorriso. Agende agora mesmo acessando o nosso site ou enviando uma mensagem no WhatsApp. A Oral Unique está esperando por você para dar o primeiro passo rumo ao sorriso dos seus sonhos. O nosso telefone é 11 99277 1617. Ou você pode procurar também no site www.oralunique.com.br/cotia-sp. Muito obrigada, Oral Unique. Obrigada, doutora Gabriela. Eu estou muito feliz com a parceria com vocês. E esse sorrisinho que vos fala está muito bem cuidado com a Oral Unique. Então agora eu vou sorrir mais ainda, porque eu estou recebendo uma pessoa muito importante, o Ricardo Soares. Ricardo Soares, eu peço sempre para os meus convidados um release rápido, assim, não gosto de pegar na internet, porque a internet às vezes é tendenciosa, quero saber da pessoa. Ele mandou 400 mil páginas, falando isso aqui é só um resumo. E eu aqui, pretenciosamente, eu falo que eu faço jornalismo cultural, mas agora eu vou aprender. Vocês dão licença que eu vou ter uma aula agora com este homem que está aqui na minha frente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado você pelo convite. Muito obrigado. Obrigada, estou honrada. Imagina. Agora, conta um pouquinho pra gente, que eu fico até com vergonha, sabe, Imagina. gente? Conta um pouquinho, rapidinho, assim, a sua carreira. É engraçado que outro dia um colega de muito antigamente que trabalhou comigo em revista de transporte estava lembrando do tempo que a gente fazia uma revista de transporte na Block Editores, que fazia manchete e tal. E aí eu lembrei que desde 1982, quando eu trabalhei na Block, fazendo uma revista para caminhoneiro, e mais manchete, fatos e fotos, ele, ela, pai de filhos, eu saí do jornalismo de transporte e entrei no jornalismo cultural. Eu fui trabalhar num jornal chamado Diário do Grande ABC. Ali eu era repórter especial, fazia matéria de todos os segmentos, mas principalmente na área de cultura. E dali, por conta já de contato e tal, eu fui parar na sucursal paulista do Jornal do Brasil, que era então o grande jornal brasileiro e tal. Passei uns bons anos lá e fui da equipe fundadora do Caderno 2 do Estadão. Quer dizer, ou seja, de 1983 até os dias de hoje, onde eu ainda atuo na área como freelancer, é o jornalismo na área de cultura. Então teve passagem no JB, no Caderno 2
Isso me rendeu um convite para escrever e depois apresentar o programa Metrópolis. Eu sou da equipe que criou o programa em 88. Que eu sou absolutamente fã, O programa já está com 30 e daqui a pouco quase 40 anos. Gente, então não posso mais falar que eu sou fã, porque eu era verdade. Jovem, E aí fiz um monte de coisa, além do Metrópolis, aí fui editor de revistas, fui editor da revista Trip, fui editor da revista HV, que era a antiga Homem Vogue, Humor e Verdade, revista de brasilidade chamada Raiz, fui da revista Rolling Stone, mas sempre trabalhando mais com jornalismo cultural, né, de comportamento e tal. E aí, final dos anos 90, uma coisa que me deu muita satisfação de fazer, eu apresentei e dirigi um programa para a televisão chamado Literatura e Mundo da Literatura. Ele era um programa transmitido pela rede Sesc Senac de televisão, trabalhava em circuito fechado, com TV a cabo, só que eu tive a felicidade deste programa ser retransmitido em muitas emissoras educativas e públicas Brasil afora. Então, em 8 temporadas, eu entrevistei, vamos dizer, todos os escritores e escritoras brasileiras relevantes. Então, isso é uma espécie de resumo da minha atuação na área do jornalismo cultural. E eu também sou escritor bissexto, publiquei alguns livros e tal, mas sempre trabalhei na área de cultura. Então, nos jornais que eu citei aqui, em algumas revistas, na televisão, né? E aí, enfim, assim passaram-se os anos e hoje estou aqui de frente a você. Muito feliz com isso. Como é que, assim, você decidiu ou você começou com... Você falou tanto, agora desculpa, eu me perdi. Você não começou com jornalismo cultural? Não, comecei no jornalismo de transporte. Uma revista, a editora Abril. Ah, tá aqui, o Carreteiro. Tinha uma revista do Grupo Quatro Rodas, era a revista Quatro Rodas. Meu pai trabalhou na Quatro Rodas. É mesmo? Edson Posse Cabral. Ah, olha só. O Grupo Quatro Rodas fazia a Quatro Rodas, o Guia e a revista O Carreteiro, que era uma revista em formato de gibi, assim, que era distribuída milhares, gratuitamente nos postos do Brasil. Ah, que legal! Eu era um jovenzinho que fazia estágio no departamento de bibliotecas em São Paulo e fazia faculdade de Casper Líbero. E tinha um cara mais velho, eu tinha 18 anos, ele tinha 33, Marco Antônio Souto Maior, querido e finado amigo, infelizmente. E ele já era o redator-chefe do Carreteiro. E aí me deu a primeira grande chance. Ele gostava. Eu acho que ele é da geração do meu pai. Ele me chamou para trabalhar no Carreteiro. A revista era uma revista muito bem sucedida no segmento dela, e aí isso rendeu o convite para o Marco Antônio, que me levou, para fazer uma concorrente do Carreteiro que chamava Boleia, na Bloch. A Bloch tinha uma sucursal que funcionava naquela Casa da Manchete, na Avenida Europa. Então eu trabalhei lá, mas eu já tinha a intenção e cobiçava o jornalismo cultural. Eu fazia uma outra matéria, mas eu era jovem, desconhecido, então, até que surgiu a oportunidade. Quando a Boleia acabou, eu fui para o Diário do Grande ABC e lá comecei a fazer mais matérias de cultura e comportamento. Aí comecei a fazer só matéria de cultura e comportamento e fui para o Jornal do Brasil. E aí no Jornal do Brasil, que era uma baita vitrine, né, eu acabei tendo uma chance, dada por um emérito editor e escritor Zuni Ventura, e aí, enfim, meu nome apareceu. E aí eu fui para o Caderno 2, aí fui para o Metrópolis, enfim. Então, quer dizer, não comecei, mas tenho o maior orgulho desse meu passado caminhoneiro, porque me deu a oportunidade de conhecer o Brasil que eu não conhecia, né? Bater perna pelo Brasil afora, fazendo reportagens com os caminhoneiros. Viajei pela rodovia Pan-Americana, pela América do Sul toda. Foi um período muito legal da minha vida profissional. Mas eu tinha a ambição, entre aspas, de migrar
para o jornalismo cultural, porque dava possibilidade. Sempre você, desde a Casper Libero, você já estava... Tinha vontade. Já estava nessa linha do cultural. Exato, eu tinha muita vontade, porque é o jornalismo cultural que mais permitia, né, liberdades criativas no texto, não aquela coisa esquemática do jornalismo convencional, quem, quando, onde, como e por quê. E aí eu comecei com 18, com 22, 23, consegui e lá se passaram mais de 40 anos. Que máximo. Meu pai fazia uma página, última página da Quatro Rodas, que era os para-choques de caminhão. Era muito legal. Então a gente olhava e aquelas frases incríveis. Eu nem sei se hoje tem ainda. Ainda tem muito mesmo. Uma tradição que está se esvaindo, né? Mas é muito legal. Então quando a gente viajava, a gente já ficava de olho e tem uns de vez em quando né? fotografava. Era muito legal. Teve um desembargador falecido já no Rio de Janeiro chamado Abeilar Pereira Gomes. Ele coletou tantos frases de para-choque que ele lançou um livro a respeito. E é realmente uma tradição. Uma sabedoria, uma sabedoria. Né? Frases maravilhosas, como o pobre só come carne quando morde a língua, coisas do tipo. E daí vai, né? É muito legal. Como é que foi a criação do Metrópolis? Que eu sou apaixonada pelo programa Metrópolis. Metrópolis foi assim, foi uma junção de sincronicidade e oportunidade. Eu trabalhava em 1988, eu estava lá no Caderno 2 do Estadão. Eu voltei de umas férias de uma notinha, uma coluna, não sei se era Joyce Pascovitch ou quem quer que seja, dizendo que a TV Cultura estava com a intenção de lançar um programa de cultura, que não tinha nome na época. Eu vi a nota e a nota dizia que uma colega minha, chamada Maria Amélia Rocha Lopes, fazia parte desse grupo que estava pensando em fazer o programa. Eu era muito amigo dela, falei, pô, Maria Amélia, que história é essa de fazer um programa? Você já está lá como redator? Eu falei, tô. E ela falou assim, e olha sincronicidade. E olha que coincidência, semana passada nós falamos de você. Está precisando de um outro redator, vão te chamar para você vir para cá. Que máximo. Olha que sincronicidade. Aí eu fui. O universo prepara, exatamente. Né? Eu fui e o programa não tinha estreado ainda. A gente começou a fazer as preparações. Aí, no meio do caminho, a direção da emissora queria procurar apresentador e apresentadora para o programa. E aí o então todo-poderoso lá, que se chamava Roberto Carvalho, foi o cara que dirigiu o documentário de Elise e tal, um produtor importante, diretor de televisão, ele falou assim, olha, nós vamos escolher e vamos abrir teste para todo mundo. E começou uma multidão de gente se apresentar como candidato. E ele queria que eu ficasse no estúdio servindo de escada. Então, o candidato estava lá e eu entrevistava o candidato para interagir e tal. No final, ele me chamou na sala dele e falou assim, olha, a gente quer como você vai escrever o programa, a gente quer te comunicar que a gente escolheu quem vai apresentar o programa, junto com a Lúcia Soares, que já era uma candidata, que já era uma repórter de TV que ia trabalhar. Falei, não, velho, vai ser você. Falei, não, você está brincando, eu nunca fiz televisão. Nunca fiz televisão, muito menos ao vivo. Aí ele, muito peremptoriamente, brincando com um sorriso no rosto, me disse a coisa assim, isso não é uma... Como é que se fala? Isso não é uma... Quer dizer, mais ou menos assim, isso é uma ordem, né? Você não tem opção. Você não tem opção. E aí eu virei apresentador do programa. Na verdade, eles estavam testando você. Aí eu virei. No primeiro dia, eu olhei aquela câmera ao vivo, não fiquei nervoso, mas eu me lembrava antes da estreia do programa, falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu tinha participado de alguns programas como entrevistador, Roda Viva, um programa que o Marcelo Paiva tinha chamado Leitura Livre, que eu entrevistava as pessoas, mas nunca... E aí eu passei 2 anos fazendo ao vivo um programa de 1 hora, e aí de 88 a 90. Aí foi o período inicial do programa. O programa tinha muita audiência, porque era uma época que não tinha TV a cabo, era só TV aberta, e naquela hora da noite o primeiro lugar era o Jornal da Globo, o segundo era o Jô, o terceiro era a gente. Então, quer dizer, querendo ou não, a gente virou
na época que não era rede social, virou celebridade, né? Ficou conhecido. Aí eu passei a apresentar eu também trabalhava no Jornal do Estado de São Paulo, eu apresentava o Estadão no ar, que dava as manchetes do jornal no dia seguinte e tal. E aí minha vida e minha carreira mudaram, porque o curioso na mídia é que você pode fazer mídia impressa a tua vida inteira. Você faz 15 minutos de televisão, é incrível, né? Vão te lembrar da televisão. Até hoje, tantos anos depois, ainda me relacionam ao programa. Olha, faz quase 40 anos. Foi assim que surgiu o programa. Era um grupo, era eu, a Maria Amélia Rocha Lopes, o Ninho Moraes, que era um diretor de televisão, pai daquela atriz Alice Braga, o Valdir Zuetti, o Otávio Duarte. Era um grupo muito legal. A gente foi testando o formato, colunistas de vários segmentos. O programa foi um sucesso inicialmente. Foi na última leva que transformou a TV Cultura, que surgiu o Roda Viva, o Jornal da Cultura. Foi uma experiência muito bacana. Virou uma referência. Essa época virou uma referência. Os programas estão até hoje no ar, todos eles, né? Todos esses programas desse período estão lá até hoje. Eu ainda gosto muito. Apesar de agora ele estar curtinho, né? É, uma pena. Tá bem reduzido, não tem nada a ver com o antigo. O antigo era um happening diário. Né? Era como se você estivesse lá nos eventos mesmo. Você estava era ao vivo dentro todos do os acontecimento dias, mesmo. Baita palco, o maior estúdio da TV Cultura. Você tem ideia ali, literal. O primeiro programa de televisão feito pela Marisa Monte foi a estreia do Metrópolis, quando ela estava lançando, cantou com o Carlos Fernando no Velho Cousine. A Cássia Eller foi lá quando não era conhecida, o Ed Mota, muita gente começou lá, todo mundo passou por lá. Era um happening diário de 1 hora e meia de duração. E não existia um programa com o Metrópolis, né? Não, tinha um programa com um formato parecido com o que o Metrópolis é hoje, que era um programa que dava a agenda cultural do dia, chamava Panorama. Sim. Parte da equipe do Panorama foi para o Metrópolis, sobretudo a editora-chefe do programa, que era Delta de Negreiros. Mas com as características do Metrópolis, não. E era a mesma época que estava pipocando na TV Gazeta ou TV Mix, com quem a gente fazia. Serginho Gross ia no meu programa, eu ia no dele. Havia muita troca, essa geração trocava muito informação. Foi uma época muito efervescente da televisão em São Paulo. Eu ainda gosto do formato que ele tem hoje, mas eu sinto muita dó, porque eu ligo, e aí quando eu tô esquentando, ele acaba. Eu quero mais. É muito curtinho. Como é que faz um jornalismo cultural de qualidade, sendo que a demanda por cultura hoje é muito fast food? Né? Como encontrar gente que vale a pena entrevistar ou matérias boas? Porque eu acho que o público, com essa coisa de internet ser muito rápida, ou o antigo Twitter lá ser os 140 toques e tal, eu que gosto de ler, que sou um pouco mais velha que o público geral, eu me perco, eu fico... Essa sensação que dá o Metrópolis de hoje. Sim. Quando eu estou esquentando, acaba. Sim. E como é que a gente faz hoje? Eu acho a tua pergunta muito pertinente nos dias de hoje, que tudo é fast food, e especialmente essa ansiedade por informação que a gente tem, mas a gente não consegue passar dos 140 toques ou de 10 segundos em tudo. Então, eu acho que a pessoa tem que ter predisposição, né, para poder ler. Então, não é mais o mesmo jornalismo cultural, ele perde em qualidade, ele perde em quantidade, são poucos os profissionais que, de fato, dominam a técnica do bem escrever, está tudo muito diluído e é tudo muito, como em tudo, né? Tudo muito atrás de caça-like, né? Eu vou dar o que me dá like. Então, quer dizer, não há reflexão sobre o fazer cultural, tudo vira um fast food. Eu acho que é um triste tempo para o jornalismo cultural. Estava conversando com outros 2 amigos que são veteranos do jornalismo cultural, o J.B. Medeiros, que fez a biografia do Belchior, o poeta Ademir Assunção, e a gente, tudo bem, somos todos sexagenários já, mas a gente fica procurando talentos mais novos, infelizmente você não acha, porque o que é que falta? Falta densidade, falta leitura. Putz. A pessoa, às vezes, ela tem uma
densidade cultural muito baixa, não lê o básico. Então, é um jornalismo cultural de fast food. É um jornalismo cultural que confunde. Basta estar na mídia que... Não basta estar na mídia para você poder estar no holofote. Então, eu acho que tem muita... Se a pessoa não tem uma formação sólida, ela compra joio por trigo. Então, você lê muito pouca coisa, você não vê espaço para as coisas que às vezes deveriam ter mais espaço e vê muita nulidade, ter muito espaço. Acho que hoje em dia é muito mais uma questão de marketing pessoal e marketing empresarial do que de talento, né? Você vê isso em todas as áreas. Quem aparece mais é que tem mais... Quem sabe fazer, né, mais barulho então, é isso. Mas na formação de profissionais, eu não consigo entender profissionais, são muitos, infelizmente, que não leram o básico. Não estou nem falando, lê o básico de jornalismo, lê o básico lê os mais velhos ou lê os contemporâneos. Então, eu acho que é uma fase muito ruim para o jornalismo cultural, que é feito no Brasil. Você tem poucos textos, eventualmente uma matéria no caderno de cultura do jornal Valor Econômico, a revista Piauí, nem morro tanto de amor pela Piauí, mas você tem coisa para ler ali. O resto virou um grande pastiche, né? Infelizmente, né? O Pedro Pacífico outro dia falou, sabe, né? O Bookster. Sim, sim. Ele falou uma coisa muito legal, que foi, quer dizer, triste, mas enfim. Hoje, a leitura é colocada como uma obrigação. Como, eu vou adquirir lá esse conhecimento, eu vou estudar. E não, que para ele, desde criança, e que ele acha que deve ser feito, a leitura foi colocada como um entretenimento. Eu vou assistir uma peça ou vou ler um livro? Eu vou escutar uma música ou vou ler um livro? Ler é uma atividade de prazer. Isso. É um brinquedo. Isso. E que hoje em dia a gente não coloca assim, né? Quando a gente vê, não... E além de tudo, nesses novos tempos, a leitura tem a concorrência das redes sociais, todas elas, a concorrência dos streamings, né? A concorrência do... Então, as pessoas realmente estão muito preguiçosas. Você vê isso no reflexo do vocabulário. Tem estudos feitos assim... Isso não sou eu que estou falando. A academia, no mundo inteiro, mostra que a cognição do ser humano está caindo. Né? Tá. Tanto é que a Suécia voltou a adotar o lápis e o caderno e parar, porque ninguém mais reflete, as pessoas não sabem fazer letra cursiva, não sabem escrever mais. Fiquei passada outro dia, que já não é obrigatório. Não, é uma loucura. E aí fica... tudo eu não entendi, eu fiquei, mas como? Como assim? Como é que o cara vai aprender a escrever? Letra de forma. Se você olhar, só imprimir. O grande paradoxo é o seguinte, é muito louco. E olha lá. Nunca o conhecimento esteve tão à nossa mão, com os Googles da vida, mas nunca fomos tão ignorantes. Tá vendo? Isso que eu gosto no podcast. Ai, que delícia! Nunca fomos tão ignorantes. A vida não se resume a dar um Google e pesquisar. Outra coisa, não se resume às questões de mercado. Estou falando de jornalismo cultural. Jornalismo cultural é assim... foi lançado o filme tal, peça tal, livro tal. Se fala daquilo naquela semana. Na outra já tem uma outra leva. Quer dizer, não se teve nem tempo de refletir no que acabou de sair e já tem mais novidade. Ótimo, pelo não útil, porque nem sempre... Novidade não quer dizer qualidade, né? Tanto é que você vê, não só na música, como nas artes em geral, a diluição das coisas, né? Você vê a quantidade de coisa ruim que tem, né? Independente de eu ser um velho chato nessa área, mas assim, é impressionante como, né? Piorou. Eu vi também uma pessoa falando, infelizmente eu não lembro quem foi, que agora você não tem mais um filme e o nome do diretor, o nome, seja quem for, do produtor. Então, que antigamente você via o nome do diretor, você já sabia qual que era. Sim. A estética, já tinha uma referência. Sim, toda. Você fala, esse cara trabalha com aquele fotógrafo, sim, então eu gosto daquela foto, então não sei o quê. Hoje você tem
uma produção Netflix e pronto. Nossa, quem falou isso estava certíssimo. Cara, eu falei, falar um filme do Fellini, um filme do Coppola, um filme do... Então a gente não tem mais identidade. Não, no Brasil pior ainda, né? No Brasil pior ainda porque... Outra coisa que é trágica, eu acho, né? É polêmico, talvez, polêmico não, o que eu vou falar é que nós aqui no Brasil, não sou eu que estou falando, pessoas do meio me falaram, muitas vezes para você viabilizar principalmente uma produção teatral, você tem que ter um ator da Globo, ou uma atriz da Globo, ou um diretor da Globo. A peça tal vai ser dirigida pelo Falabella. Não estou falando de juízo de valor de ninguém. Sim. Né? Mas assim, e isso é muito triste também, porque não tem espaço para um grupo tal que não tem nenhum global estrear. Virou, o que eu quero dizer, tudo virou mercado, tudo virou mainstream. E as pessoas não sabem, dentro do mainstream, é igual a pessoa ia na locadora antigamente e perguntava para o vendedor o que ele assistia, porque ele não tinha informação para pedir. A mesma coisa. Lançamento de Netflix. E daí? A Netflix, a Amazon Prime tem toneladas de lixo. Se você não tiver critério, você vai ver porcaria, né? É isso, acho que falta informação. Aliás, falta informação em tudo, né? Não é só na cultura, no jornalismo cultural. São tempos muito... Não se tem mais vergonha de ser ignorante. Esse é o problema hoje em dia. A pessoa ignorante não tem problema. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer estar lá, entendeu? Os valores estão muito diluídos, né? Eu não vejo as coisas com os melhores olhos, assim, mas continuo aqui na minha trincheirinha. Mas nenhuma luz no fim do túnel? Olha... Geralmente é um trem vindo na tua direção. Eu sinceramente não. Na área especificamente do jornalismo cultural e da cultura brasileira em geral, embora haja uma quantidade enorme de resistentes, de gente que, né, eu acho muito difícil, né? Não tem saída. Tá muito difícil, até porque como dizem os estudiosos de mercado, a mass mídia, a grande mídia, privilegia isso, né? Quem é que está... Fulano estreou uma série... É isso, tudo é o mercado, tudo mais quantas pessoas viram, quantos likes tem. Talvez lá na frente isso se inverta, mas hoje é uma cultura, entre aspas, de falsos valores, né? De falsos... Será, Ricardo, que... agora tô pensando nisso, essa massificação, todo mundo faz, está muito rápido, muito fácil de fazer também, o cara tem um celular de uma qualidade melhorzinha, já vai um filme, já tá. Será que essa massificação não vai gerar coisas novas? É tão difícil assim a gente achar agulha no palheiro, nesse caso, porque quando eu vou ver um filme desses de streaming, eu procuro propositadamente os que não são conhecidos. Então, aí eu vou para um indiano... E acha essa coisa bacana, consegue se achar. Por mais esquisito que seja, uma cultura que não é a minha, coisas que às vezes eu não entendo, tipo... Sei lá, esses filmes coreanos, né? Que não pode... Pegou na mão, já tá casada, já tá... né? Eles choram e para mim não significa nada, porque eu não entendo. Eu falo, esse cara tá com a mesma cara de chorando ou rindo. É igual. Mas é uma tentativa de fugir um pouco daquela coisa grandiosa, viciada, né? Que a gente tem de enlatados, né, no geral, americanos e tal. Será que não tem uma saída aí? Eu adorei esse seu olhar otimista. Hoje. Não, adorei. Hoje é porque se a gente não pensar nisso, a gente fica sem pensar. Acho que sim. Que tanta cabeçada na parede, que nem um ratinho lá, vai lá e uma hora pode se achar. Existem caminhos, às vezes coisas que são produzidas, não é bom só porque está na periferia, mas produzidas à margem dão resultados bacanas. Produção alternativa de cinema no Nordeste, em Brasília, né? Por exemplo, tem um cineasta que ele é cearense, agora ganhou relevância também, o Karim Anus, que é um descendente de árabe, o cara muito bom, tem muita coisa legal.
Eu acho que sim, mas assim, o que eu acho, a parte ruim é o seguinte, muita gente fazendo arte, em qualquer contexto, sem conhecer o que lhe precedeu. Quer dizer, no caso de escritores, não leem, as gerações anteriores já estão produzindo uma grande novidade. E isso vale para tudo, para o audiovisual. O cinema brasileiro teve passagens de histórias riquíssimas, às vezes as pessoas não sabem, né? Acham que ter visto meia dúzia de filmes basta. Eu acho que... Mas acho que também a tentativa e erro pode resultar numa coisa mais legal. Não acho que seja tão assim a curto prazo, mas acredito que sim. Vem novas gerações, novas perspectivas, novos olhares, entendeu? Tomara que sim, inclusive, né? Para que eu não fique um velho cada vez mais ranzinza como consumidor cultural, entendeu? É porque a gente fica nessa de ai, no meu tempo era melhor, antigamente era inevitável. Melhor. Acho que a gente não tem muita paciência não tem. Com a novidade, né? Não. Eu fico meio triste porque eu fico tentando achar a sensação que minha mãe e meu pai tinham quando eles viram surgir uma Elis Regina, um Chico Buarque, e era, assim, muito forte. Quando eles iam no cinema e viam coisas legais no Cine Commodore. E era, né? Assim, eles estavam no entretenimento, mas eles estavam vendo que aquilo tinha um peso. E hoje não, só tem o entretenimento, eu não consigo achar nenhuma raiz nas coisas, nenhum peso. Eu falo, tá, mas aí... E é só isso, não tem mais. A pizza, depois do cinema, acaba muito rápido. No primeiro pedaço, a gente já discutiu tudo do filme. Isso, concordo com você. E antigamente não, a gente tomava uma garrafa, 2 garrafas de vinho e não tinha acabado o assunto. Isso, concordo. Né? Concordo. Então, me dá uma aflição isso de não conseguir enxergar lá na frente. Sim. Né? Mas não ver no novo. E aí eu fico perguntando para as pessoas, né? Você tem alguma sugestão de novidade? Né? Vem um músico aqui, eu falo assim, o que você está escutando? Tem algum cara novo fazendo coisa diferente? Aí, na maioria das vezes, a pessoa fica meio insegura. Quando que a gente consegue detectar isso? Aonde? Eu acho que a busca pela qualidade nesse universo tão atomizado, onde o marketing... Inclusive o pessoal, né? Todo mundo tem rede social, todo mundo se autopromove, mas o que está entregando não é grande coisa. Né? Tem um grande universo da música instrumental brasileira e do blues e do rock and roll que não chega à grande mídia. Chega à grande mídia o que é os MCs, as Anitta da vida, as Pablo Vittar, entendeu? Aqui eu já estou até fazendo juízo de valor. Aqui tá bom, estão lá, tem o talento delas, o jeito delas, mas assim, tem muita coisa que não chega, não consegue chegar. Está tudo muito diluído, né? E tem muita preguiça da mídia em descobrir também, né? Em descobrir, de falar, sabe? Quanto tempo levou, por exemplo, para ter uma Mônica Salmazo para poder estar hoje no holofote ou ter a relevância que ela merece? Quanto tempo ela teve que... Né? Uma Rosa Passos, uma Mônica Salmazo, está cheio de exemplos. Aliás, Mônica, vem aqui, vem, meu amor. Ela é demais. Eu sonho com você no podcast. Ela é maravilhosa. Eu estudei com ela. Ela é maravilhosa. E aí foi maravilhoso, porque eu falei assim, todo mundo colegial, né? Segundo grau, não, ensino médio hoje? Hoje é ensino médio. Enfim. O que você vai prestar de vestibular? O que você vai prestar? E eu, não sei, acho que eu vou de jornalismo, não sei. E você, Mônica? Eu não vou fazer vestibular. Eu vou estudar música. Olha. Isso com 16, 15 anos. Ela linda, ela assim, sabe? Eu vou me tornar uma música melhor do que eu já sou. Já era, né? Mas... Ela é um assombro, ela é muito mais conhecida do que ela era, mas ela merecia ser muito mais conhecida, porque ela é uma grande artista, né? Ela é uma grande artista, E aí falta espaço para outras Mônicas Salmazos aflorarem, né? Pois é. Porque não tem, tudo está atrelado à questão da venda do mercado. Isso me incomoda, ao like, né? Ao patrocínio, né? E é o que você falou, hoje em dia não é perfeito o que você falou. Não é
diretor tal, é uma produção da Netflix, estreou na Netflix, está na Amazon Prime. Significa Aí você vê um monte isso? de adolescente ou jovenzinho, não, vou te dar a dica do filme, vai explodir sua cabeça. Aí fala um monte de porcaria. Tá, tudo bem, é o direito dele falar. Agora, ele não tem ideia do que veio antes daquilo que ele está sugerindo. O que acontece é o seguinte, a quantidade de más novidades que se sobrepõe e não tem tempo de refletir sobre o que de fato é bom e é ruim, né? O finadíssimo poeta e gênio da arte moderna brasileira, Oswald de Andrade, dizia que a gente tinha que fazer biscoito fino para a massa. E eu concordo totalmente com ele. O pessoal, mas a gente não põe uma Mônica Salmazo porque o povo gosta de funk, gosta de não sei o que. Não. Se você dá biscoito fino, a massa vai consumir. Haja visto as vezes em que fizeram apresentações da Orquestra Sinfônica no Ibirapuera ou de Fonte de Teatro Municipal lotado. As pessoas querem, as pessoas não ouvem, então dão porcaria para a pessoa consumir e o cara acha que é aquilo que é música. Então falta um pouco de critério de qualidade, inclusive para quem divulga, né? Para quem faz as coisas. Biscoito fino, qualquer um pode gostar. Se você pega um uísque ruim, falsificado, e nunca tomou um uísque bom, o cara vai achar que o uísque ruim, falsificado é o bacana, né? Falta educação artística para as pessoas, no sentido de apurar o ouvido, apurar a leitura. E a enorme e brutal preguiça das pessoas, né? Uma preguiça. Eu acho que existe ainda um preconceito, né? Isso não é para mim. Também. Só toma vinho doce porque não parou. Isso. Calma. Isso. Experimenta. Um golinho pequeno do seco. Isso. Agora come esse queijo aqui junto e vê a explosão que dá. Isso. Mas as pessoas fogem disso, cara. O cara toma com todo o respeito, que eu sei que tem gente que vive disso, mas o cara toma um vinho doce de São Roque e não sabe que existe vinhos chilenos por R$30 que são 100 vezes melhor, porque o cara não... a minha amiga Paula Porce, que também esteve aqui, ela falou que agora São Roque tá com coisa boa, viu? Me falaram. Você cutucar. Outro dia uma moça que fala de vinho, num dessas rádios grandes aí, Band News, CBN, ela estava dizendo exatamente disso, que agora parece que tem uma linha de vinhos bons ali, né? Porque, na verdade, era o vinho que eu tomava quando era criança, fazia sangria, meu pai, porque era um vinho que as famílias brasileiras tomavam. Só que agora tem vinho um valor muito bom, que é aquilo que tá, mas o cara não conhece, ele vai achar que o vinho doce de São Roque é que é o vinho legal, né? Então, você que tem uma vinícola boa aí em São Roque, patrocina o podcast que a gente vai falar para todo mundo. Inclusive, porque aquela rota dos restaurantes é muito bonita. É bonita. E agora tem a da alcachofra, que eu sou doida por alcachofra. E ali é muito bonito, é um turismo forte. Quer dizer, imagina, não quero que ninguém se lasque aqui, que eu estou falando mal do vinho de São Roque. Mas o que eu estou falando é que o cara não conhece. Isso vale para tudo na vida, né? Porque você come, porque você bebe, porque você escuta. Mas esse medo, né, cara? É o que você falou, as pessoas falam, não é para mim, eu tenho medo de... né? A gente que fala assim... Tudo é para você. Eu não conheço vinho. Não é conhecer vinho. Pega esse vinho aqui, um Cabernet, um Merlot, um Cabernet, e experimenta. Mas não é. Experimenta. Calma. E aí compara com o vinho sangue de boi que você estava tomando. É simples. E às vezes até financeiramente não é tão caro. Uma vez um amigo meu chegou com uma garrafa em casa. Era de plástico, para você ter noção. Eu falei, o que é isso aqui pro cara cair na sarjeta e não se machucar, né? Aí a gente ficou tirando sarro dele por causa daquele vinho lá. Eu devia ter guardado, assim, como um souvenir, porque era muito bizarro o negócio. Nem para vinho quente servia, né? Não dava, não dava. Cabeça. Tipo, era bom para você, né, matar alguma planta, alguma erva, você jogava, sei lá. Aí a gente ficou tirando sarro dele, aí eu, pera, quanto você gastou nisso? Aí falou, gastei, sei lá, R$9. Aí eu, se você gastasse 12, você comprava muito melhor no Carrefour. É verdade. É verdade. Né? É verdade. Faz tempo isso, já não existe vinho nesse tamanho, mas enfim.
Nossa, é tanta coisa. Fique à vontade. Aqui. Humor e Verdade. Cara, e Vogue? Você trabalhava nas duas? Foi assim, juntas? a Como Vogue, é que aliás, morreu agora um Mino Carter, né, da família Carter. Que dó. A Carter Editorial era do irmão do Mino, chamado Luiz Carter, já falecido também. E ele tinha a franquia no Brasil da Vogue. Vogue, Casa Vogue e a HV. A HV tinha sido a Homem Vogue, atrás virou Humor e Verdade. Eu fui convidado a sair do Caderno 2 e ser o redator-chefe da Humor e Verdade, que era uma revista muito ousada para a época, que juntava moda, comportamento, música. Era uma revista de humor e verdade, né, vamos dizer. E o dono do empreendimento era o sobrinho do Mino e filho do Luiz, o André Carter, já falecido. Foi uma experiência muito legal, com várias coisas inovadoras, entre as quais a gente deu uma capa, uma vez, falando de cinema, de um cineasta que sumiu, filho, inclusive, da atriz também falecida Beatriz Segal, chamado Sérgio Toledo. Lançou um filme chamado Vera, que era um filme que questionava, mexia com a coisa da sexualidade feminina, era um filme muito bacana. E na capa tinha, não por causa da matéria com ele, mas por outras matérias que a gente fala, tinha uma capa, fundo azul, e tinha uma camisinha azul de brinde, na época que era a época da AIDS, mais, né? Fizemos também uma edição da qual eu me orgulho muito, em maio de 88, quando se comemorava os 100 anos da Lei Áurea, uma revista inteiramente com negros e sobre negros. Da capa, que era o Zé Pilintra, aquela entidade de Umbanda negra, ao viés do esporte, da música, do cinema e editorial de moda só com negros. Quando isso? Em 88, quando teve o centenário da abolição da escravatura. E hoje a gente luta tanto por isso ainda, pois né? Então, tive muitas edições legais, eu fiquei lá um ano e pouco, e aí saí porque recebi outra proposta, inclusive para voltar para o Estadão e tal, mas foi a minha primeira experiência com chefia de revista. Era uma revista muito legal, muito ousada de se fazer, e funcionava junto, no mesmo casarão na Avenida Brasil, quase de frente à Igreja Nacional do Brasil, funcionava a Vogue, a Casa Vogue e a HV, que era o Humor e Verdade, que foi uma revista, desculpa o clichê, à frente do seu tempo. Faziam coisas que só bem depois outras revistas vieram a fazer, como a própria Rolling Stone aqui no Brasil. A Rolling Stone, da qual eu fui fazia parte do conselho editorial, era colaborador e tal, também. Né? Cara, estamos com história viva aqui para É uma longa estrada mesmo. Vamos falar desses livros que você me trouxe? Eu estou muito orgulhosa, estou muito feliz. Contos Rudes. Contos Rudes. Na verdade, eu te trouxe só os dois que eu tinha elencado. Eu tenho 10, sendo que a maioria são para o público infanto-juvenil, como esse aqui, acho que a câmera pega, né? Chama Falta de Ar. É um livro infanto-juvenil. E esse Contos Rudes, vamos dizer, é o mais recente, que eu lancei há 3 anos. É uma reunião de contos rudes, entendeu? Eu tenho maioria são infanto-juvenis e tenho, além do Contos Rudes, tem um livro chamado Cine Vertigem, que foi publicado pela editora Record há 20 anos. Tem um livro chamado Devo a Eles um Romance, e tem um chamado Amor de Mãe, entendeu? Vamos dizer, eu sou um escritor bissexto, não publiquei tanto quanto eu gostaria de ter publicado, mas é uma coisa que me dá muito alento, muito gosto de fazer, gosto muito. Tanto é que durante muito tempo, escrevi sobre, né, e fiz programas de televisão sobre livros e escritores, né, e literatura em geral, né? Que legal. É uma paquera. Olha que bonita essa capa, gente. Essa é uma editora de Santa Catarina, chamada Letras Brasileiras. Para fazer uma sinopse bem tosca, este livro é o dilema de uma jovem, uma adolescente, filho de uma mãe argentina muito sensível e tal. E a grosso modo, é assim, o dilema da menina que chega a uma determinada idade,
ela se pergunta: dou ou não dou, transo ou não transo com meu namorado, entendeu? Grosso modo é isso. Ele diz que adora o meu cheiro, meu jeito de dizer as coisas. Eu adoro o cheiro dele e o jeito que ele me diz as coisas. Acho que essa dúvida não vai durar muito. Até as mais safadas. Esse é um livro que é aquele dilema, né, de quantas jovenzinhas não passaram por ele. Já né? vou correr para ver isso aqui, que eu gosto de uma sacanagem de vez em quando. Legal. E o Contos Rudes reúne contos que, vamos dizer, são contos rudes, o nome diz tudo, né? Eu peguei os meus contos mais heavy metal e reuni tudo num único exemplar. Eu espero que você goste. Eu vou gostar, com certeza. Bom, gente, vocês pegaram tudo que ele pegou, que ele contou, disse, porque é muita coisa, é uma vida. E nossa, eu estou muito feliz porque realmente o jornalismo de cultural no Brasil, eu estou entrando nessa agora e é muito bom ter você aqui para ver que a gente não está sozinha e que tem um bom professor aí para a vida. É minha colega de profissão e vizinha. Meu Deus, pai, você escutou, pai? Olha isso. Meu pai deve estar muito orgulhoso nós de mim aqui agora. nesse que já foi um refúgio ambiental, a nossa região aqui. Mas ainda a gente vai segurando. Vai segurando a onda. A gente insistente. Eu aprendi outro dia que a coisa mais importante é a resiliência. Exatamente. Que a gente não está dando bola para ela, mas que ficar e se insistir. Resistir é preciso em todos os sentidos. Inclusive, na Racodilha, às vezes dá muita preguiça de ficar discutindo ideia e falando, olha, gente, tem que ter... As pessoas têm preguiça de procurar as coisas, né? Tá tudo aí à mão. Para com isso, gente. Não é tão ruim assim. É tudo mastigado, né? Tem tanta coisa legal pra gente... Né? Levanta essa bunda da cadeira, vai fazer exercício, levanta esse cérebro. Exercita, malha os glúteos, malha o corpo, mas malha a cabeça também, né? Pelo amor de Deus, né? Lógico. Eu tô aprendendo agora a me exercitar e eu acordo com raiva. E olho pro meu professor e falo, se você não fosse bonitão, eu já tinha te botado pra fora. Mas eu vou fazer isso. Vai doer, mas eu vou fazer. É a mesma coisa. Vou ler. Vai ler uma frase por dia. Lógico que seja. Não é? Que seja. Essa coisa de... O rótulo do sabonete. É tão... Do papel higiênico. Eu não consigo entender. Para mim é muito difícil tentar alcançar, sem querer parecer que eu ou quem leia seja melhor que os outros. É que eu não consigo entender uma vida sem ler. Seria um grande vazio para mim, porque ler, além de ser prazeroso, é uma coisa que te agrega, sempre te agrega, né? É um prazer. Eu lamento as pessoas que não descobriram o prazer da leitura. Eu recomendo. É muito bom. Só para finalizar, eu vou contar da minha irmã. Ela faz esses quadros lindos que agora a gente tem no nosso cenário. Muito Marta... Bom. Adriana Posse Cabral, ou Adriana Cabral no Insta, e ela está fazendo aí um trabalho com marinas e com casas da granja. Então, se você tem uma casa que você gosta... que legal! Ou casas históricas, tipo, minha avó nasceu naquela casinha lá no meio do não sei o quê, você tem uma foto... A Adriana faz um quadro desse, é uma eternização e é muito gostoso de ver. E ela também, como você, cria da granja, está aqui desde Nós somos granjeiras raiz. Muito não lembro de outro lugar na minha vida, só da granja. Que maravilha. Tenho orgulho disso. O que é bom já foi melhor, mas continua bom. Não, mas a gente está aqui, então ainda é muito bom. Ainda é bom, é verdade. Muito obrigada, gente. Obrigado vocês. Um beijo, até sexta que vem. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado, que foi um prazer estar aqui. Imagina. Muito obrigado por ter me convidado.